Abra sua Bíblia, por favor. Juízes capítulo 2. Eu quero compartilhar com você sobre esse texto. Juízes, livro de Juízes, no capítulo 2. No versículo 10 diz assim: toda aquela geração também foi reunida a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Amém? Meus irmãos, eu quero nessa manhã falar com vocês sobre um tema que tem mexido bastante comigo, que tem me levado muito à reflexão, por entender a importância de nós estarmos atentos a isso, que entender a importância de nós nos ligarmos nesse tema, que é sobre o perigo de uma vida sem altar. O perigo de uma vida sem altar. Na quinta-feira eu comecei a falar aos irmãos sobre isso. Eu disse que hoje eu ia aprofundar um pouco mais esse tema. Mas antes de nós olharmos com calma para esse versículo aqui, é importante a gente lembrar o momento da história em que esse versículo aparece. O livro de Juízes, ele começa logo depois de um período muito especial para o povo de Israel, porque eles tinham aqui acabado de entrar na terra prometida. E durante muitos anos, sob a liderança de Josué, o povo tinha visto Deus agir. O povo tinha visto Deus agir de muitas formas. O povo tinha visto isso. Foram batalhas que eram improváveis, que Josué vai lá e vence. O povo tinha visto Deus agir de forma muito clara através da abertura do Mar Vermelho. O povo tinha visto Deus agir de forma muito clara através do maná que desceu do céu, através das codornizes, através da coluna de fogo. Então o povo tinha visto Deus agir de tantas formas aqui, e foram batalhas improváveis que o povo tinha vencido. Então era muito fácil para esse povo aqui crer em Deus. Era muito fácil para esse povo aqui ter Deus como centro, porque foram momentos em que ninguém tinha dúvida de que aquilo que estava acontecendo era a mão de Deus. Eu acho que acontece isso com a gente também. De vez por outra, quando nós passamos por algumas situações, algumas bênçãos chegam na nossa vida, e a gente fica pensando, isso aqui só pode ser mão de Deus. Porque é improvável que isso aqui seja coincidência, que isso aqui seja por conta dos meus méritos. Não, isso só pode ser mão de Deus. E Josué era um líder que constantemente ele lembrava o povo de algo que era muito importante para eles e de algo que é muito importante para nós. Josué lembrava o povo da importância de permanecer. Ele sabia que o maior perigo para Israel não seria apenas os inimigos que estavam ao redor deles, não. Mas o maior perigo para Israel era o risco de, com o passar do tempo, Israel esquecer quem Deus era. E é por isso que Josué dizia constantemente, nós precisamos lembrar, nós precisamos permanecer, porque por um tempo, essa estratégia de Josué, de lembrar o povo, de desafiar o povo a permanecer, parece que funcionou. Porque o próprio livro de Juízes, ele diz que o povo serviu ao Senhor durante os dias de Josué. E também serviu ao Senhor durante a vida dos líderes que tinham testemunhado aquelas obras que Deus havia feito. Então, enquanto aqueles que tinham visto estavam vivos, o povo continuava crendo. O povo continuava vendo, ou seja, havia aqui uma memória viva do que Deus tinha feito no meio do povo. Eles lembravam. E era bonito isso. Mas então a gente chega aqui no versículo que nós lemos hoje, no versículo 10.
E ele traz aqui uma declaração curta, é bem curta, mas é muito séria. Porque o versículo vai dizer que outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que ele fizera. Irmãos, esse versículo aqui, de Juízes, é um daqueles textos da Bíblia que faz a gente parar e pensar. Esse texto aqui faz a gente parar e pensar, porque ele vai descrever algo aqui que à primeira vista parece um pouco difícil da gente entender, porque nós não estamos aqui falando de um povo pagão, nós não estamos falando de um povo que nunca tinha ouvido falar de Deus, não, nós estamos falando do próprio Israel, do povo que era o povo de Deus, que conhecia, que tinha vivido as coisas de Deus. Gente que cresceu dentro da história do povo de Deus. Então era esse povo para o qual Deus estava falando. Mas como é que isso aqui aconteceu? Porque não houve aqui um evento dramático, não houve uma estrela caindo do céu, não houve um meteoro, não houve um momento específico em que o povo decidiu abandonar a Deus. Você não vê isso. Você vê um povo que andava com Deus, as gerações foram trocando, outras pessoas foram chegando, e isso aqui, o que aconteceu foi algo muito silencioso. Assim como acontece com você, e assim como acontece comigo. Porque a vida espiritual começou a deixar de ser cultivada. Porque o povo que era lembrado por Josué, vamos lembrar do que Deus fez. Vocês lembram do maná? Não, mas deixa eu te contar então sobre o maná, deixa eu te contar sobre a nuvem que dava sombra para nós. Então Josué falava, mas quando pararam de falar, a vida espiritual desse povo parou de ser cultivada. A busca por Deus começou a diminuir e Deus começou a não mais fazer parte da vida diária desse povo. E a Bíblia vai dizer então que esse povo não conhecia o Senhor. Mas como assim? Era o povo de Deus. E pouco a pouco aquilo que antes era central na vida do povo começou a desaparecer da sua rotina. Em outras palavras, o altar ele começou a desaparecer. O altar do povo, o altar dentro do coração de cada um, começou a desaparecer e as coisas começaram a esfriar. Porque quando o altar ele desaparece, a fé ela começa a enfraquecer. Quando o altar da adoração dentro do nosso coração começa a perder a forma, começa a desaparecer, a fé ela começa a enfraquecer de uma forma que ela já não consegue mais nos manter com Deus. E é por isso que esse texto aqui ele vai nos chamar a atenção para refletir sobre algo muito sério, mas muito atual, que é o perigo de uma vida que perdeu o altar. Perigo de uma vida que perdeu o altar. E ele vai nos ensinar algumas coisas, e uma das coisas que a gente aprende é que conhecer sobre Deus não é a mesma coisa que caminhar com Ele. Conhecer Deus não é a mesma coisa que caminhar com Ele, porque o texto aqui vai dizer que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Dentro do povo de Deus, dentro do povo que Deus tirou do Egito, que fez todos aqueles milagres, surge uma geração que não conhecia o Senhor. Isso aqui não significa necessariamente que eles nunca tinham ouvido falar de Deus, claro que não, porque Israel era um povo formado por histórias da fé. Israel era um povo formado pela história da fé, por aquilo que Deus havia feito na vida do povo. Esse povo via a Deus. Mas esses jovens aqui, com certeza eles tinham ouvido falar do êxodo, das pragas do Egito, da abertura do mar, da travessia do Jordão, das histórias que Deus havia tido com o povo. Eles sabiam quem era o Deus de Israel. Eles sabiam. Mas a Bíblia aqui diz que eles não conheciam a Deus. Olha que coisa séria isso. Eles sabiam de Deus, eles tinham ouvido de Deus, mas a Bíblia diz que eles não conheciam a Deus.
que existe aqui uma diferença muito profunda. Uma coisa é eu saber informações de Deus. Uma coisa é eu ser ensinado dentro da minha casa que eu tenho que orar, que eu tenho que ler a Bíblia. Eu ser ensinado dentro da minha casa que eu preciso ter uma conversão, que eu preciso passar por um arrependimento, por um pedido de perdão. E outra coisa é caminhar com Deus, porque isso aqui é uma coisa pessoal e intransferível. Alguém pode crescer ouvindo histórias bíblicas, pode frequentar a igreja. Eu não tive essa graça de crescer numa família cristã. Deus já me converte lá, já adolescente. Mas muitos nascem nos lares cristãos. Os meus filhos nasceram no lar cristão. Os meus filhos ouviram a palavra de Deus através de histórias bíblicas, através de louvores. Eles vinham lá, a Ana Paula Valadão com os CDs infantis, e o Felipe chamava ela de Nona. Não era Ana, era Nona. E o Felipe dizia para a Cris: mãe, eu quero ouvir a Nona. E a gente colocava lá os DVDs infantis da Ana Paula Valadão, e eles ouviam e ficavam felizes. Mas a Bíblia vai dizer que saber essas informações de Deus, de andar dentro de um ambiente onde tem informações de Deus, não é a mesma coisa do que eu caminhar com Ele, de eu ter relacionamento com Ele, de eu ter um processo de conversão com Ele, porque tudo isso aqui é importante, o conhecimento, mas a fé verdadeira, ela não vive apenas de informação. A fé de verdade, ela não vive de informação. A fé de verdade, ela vive de relacionamento, e isso é pessoal. E esse povo aqui tinha perdido o altar, porque a Bíblia, quando ela fala de altar, ela fala exatamente sobre isso. O que era o altar na Bíblia? O altar era o lugar de encontro com Deus. Era um encontro com Deus. Era o lugar da oração. Era o lugar da dependência. O altar era o lugar onde Deus se voltava, onde o povo se voltava para o Senhor. Era no altar. Mas quando o altar desaparece da vida, a fé, ela pode continuar existindo na memória. Quando o altar some da minha vida, da sua vida, e a fé, ela pode continuar existindo na nossa memória. Mas a fé que existe na memória, ela começa sim a deixar de existir no meu coração. Ela passa a deixar de existir no meu coração. E daí aquele fervor que a gente tinha quando o altar estava vivo em nós, esse fervor para de existir. Mas ele não é um evento, hoje tem, amanhã não tem. Não, esse parar de existir que a Bíblia está falando aqui é um processo, dia a dia, é lentamente, é devagar. Quando chega um ponto, as coisas de Deus já não fazem mais sentido. As emoções do Senhor, no Senhor, já não fazem mais sentido. A gente ouve um cântico, é como se a gente ouvisse qualquer coisa. A gente está no louvor, é como se a gente estivesse em casa, limpando a casa. A gente está no louvor, é como se a gente estivesse cozinhando em casa. Quando nós cantamos para o Senhor, é como se nós estivéssemos lá na sala da nossa casa, coloca um louvor lá e a gente vai cantando. Porque não está mais mexendo no coração, porque o altar sumiu. O altar já não é mais verdadeiro em nós. E esse perigo, meus irmãos, ele não é só do povo de Israel. Esse perigo é seu e é meu. É por isso que a pergunta não é apenas você sabe sobre Deus. Não. A pergunta é, você tem caminhado com o Senhor? Porque quando Jesus ele chega para os discípulos, ele fala assim, o que vocês querem? E daí os discípulos falam assim para Jesus, talvez se fosse eu, você talvez não, mas eu sim. Se fosse eu, Jesus disse, o que você quer? Talvez eu fosse dizer para o Senhor, eu quero ter alguma coisa, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma vida estabilizada, um bom emprego. Talvez a gente dissesse isso para Deus. Mas para Jesus, mas aí Jesus chega para os discípulos, o que vocês querem? E os discípulos assim para ele, Senhor, onde tu moras?
Porque os discípulos, eles não estavam preocupados nos milagres que Jesus podia fazer, eles queriam saber onde Jesus morava, eles queriam intimidade, eles queriam andar com Deus. Qual é a senha do teu Wi-Fi? Eles queriam intimidade. Quando o altar está no nosso coração, nós não queremos somente saber de Deus, nós queremos andar com Ele, e andar com Ele e vai cobrar de nós, vai cobrar de você, vai cobrar de mim o preço de andar com Ele, estar firme com Ele. Mas aí o texto ensina outras coisas para nós. Uma outra coisa que ele vai ensinar é que quando a nossa busca por Deus diminui, a memória espiritual também enfraquece. Quando nós deixamos de buscar a Deus como buscávamos antes, nós estávamos inclusive falando sobre isso aqui na escola dominical, que quando a gente busca, quando a gente anda com Deus, quando a gente está na igreja, quando a gente está com os irmãos, a gente está buscando, está lendo a Bíblia, está orando, o texto aqui vai dizer que aquela geração, eles não conheciam as obras que Deus havia feito para Israel. Isso para mim aqui é impressionante. Isso para mim aqui é impressionante, porque as obras que Deus tinha feito a Israel, elas foram extraordinárias. Não foi uma obrinha qualquer, não. Elas foram extraordinárias. Foram acontecimentos que marcaram a identidade de um povo que era escravo, e que Deus tira da escravidão e anda com esse povo 40 anos no deserto e entrega a terra prometida, uma terra que tinha leite, que tinha mel. E quando tem essa expressão na Bíblia de leite e de mel, a Bíblia está dizendo que tinha fartura, não faltava nada para esse povo. E por um tempo, de uma geração para outra, esses meninos aqui que nasceram, eles não sabiam mais dessas coisas. Eles não sabiam mais o que tinha feito. Por que eles não sabiam? Porque o fervor foi acabando, a fé foi diminuindo e ninguém mais falava para ninguém. Mas de alguma forma essas histórias, elas começaram a perder espaço na vida daquela geração. Essas histórias maravilhosas de livramento que Deus havia dado para o povo, começou a perder espaço. E talvez elas já não foram mais lembradas com a mesma intensidade. Por exemplo, nós sabemos muitas coisas dos nossos antepassados, não sabemos? Você sabe quem foi a tua avó, né? Você conhece a tua avó? Como é que era o nome da tua avó, Juliana? Sarouda. Como? Sarouda. Sarouda. Você lembra o nome da tua bisavó? Não, só do meu bisavô. Alguém lembra como é que era o nome dele? Rodolfo. Rodolfo. Alguém lembra o nome do seu bisavô? Domingos. Alguém mais lembra o nome do seu tataravô? Alguém lembra? Pedro, dona Adela. Então, percebe? Tataravô, quer dizer, nós lembramos. Porque essas memórias estão no nosso coração. A minha avó se chamava Eva, o meu avô chamava Dinarte, a minha bisavó se chamava Romalina. Meu avô era Romalino. Romalino, tá vendo? Somos parentes dele, pelo nome. Tá vendo? Nós lembramos dos nossos antepassados. Quer dizer, eu tenho 57 anos, a minha bisavó morreu com quase 100 anos, dona Romalina, a gente chamava ela de Bisa. Né? E a gente lembra disso, por quê? Porque são histórias que nos acompanham, a gente sabe quem são, a gente pode até não ter conhecido, mas a gente viu fotos. Então o que acontece com esse povo? Eles pararam de falar das coisas de Deus, e de uma geração para outra, a Bíblia vai dizer que essa nova geração não sabia nada do que tinha acontecido, só que o que tinha acontecido lá era tanta coisa maravilhosa, como que eles deixaram de esquecer? Talvez não fossem, as histórias não eram mais contadas com a mesma frequência, talvez essas histórias não ocupassem mais o centro da vida espiritual do povo, e ao longo de toda a Bíblia, Deus constantemente chama a atenção do seu povo, sabe para quê? Lembra-te. Deus está chamando a atenção do povo a Bíblia inteira, para que o povo lembrasse da libertação do Egito, lembrasse da fidelidade do Senhor, lembrar das promessas cumpridas. Como é importante a gente lembrar. Alguém aqui tem caderninho de resposta de oração? Você tem, Dedê? A Dedê tem, né? Antigamente isso era costume. A gente pedia e tinha um caderninho para pedir, a gente anotava lá.
E depois a gente tinha o caderninho das respostas. Aí quando Deus respondia, ou a gente respondia ali mesmo na oração, ou o caderninho só de resposta. Para quê? Para lembrar. Se a gente não lembra, a nossa fé vai perdendo a força. Se a gente não lembra, as coisas de Deus vão perdendo significado, porque a memória espiritual, meus irmãos, é o que fortalece o nosso coração. É a memória espiritual. Quando o povo lembrava do que Deus tinha feito, o coração era renovado em confiança. Lembrar. A consciência da presença de Deus, ela começa a enfraquecer quando nós esquecemos. Quando o altar sai do nosso coração, nós já não mais falamos de Deus. Os nossos ajuntamentos, a gente fala de política, a gente fala de futebol, a gente fala do irmão, da irmã, a gente fala sobre doença, a gente fala sobre uma opção de coisa, mas nós já não mais falamos. O povo de Deus, não estou falando da nossa igreja, mas o povo de Deus já não fala mais de Deus, já não lembra mais das maravilhas que Deus fez, quem nós éramos antes e quem nós somos hoje. Eu venho de uma família destruída. Eu venho dos meus irmãos, tomara que eles não estejam me ouvindo agora, também se estiver, passei que ouvindo se converta, né? Os meus irmãos todos envolvidos com coisas ruins, todos envolvidos com pecado. Nunca ninguém quis aceitar Jesus, preferiu ficar na devassidão do pecado. E aí Deus vem e me converte. Porque eu não concordo muito com essa expressão que eu me converti, não. Porque se fosse por mim, eu não tinha me convertido. Se fosse por mim, eu estava lá, talvez as mesmas coisas que a minha família fazia, talvez eu estivesse fazendo as mesmas coisas ou até pior. Não fui eu que me converti, foi o Senhor que me resgatou. E é só por isso que eu estou aqui. Então eu tenho que lembrar disso. Eu tenho que lembrar, eu preciso lembrar que no dia 2 de novembro de 1985, eu estava numa igreja chamada Primeira Igreja Batista de Santiago, lá no Rio Grande do Sul. Um pastor chamado Eugênio, eu não sei falar o sobrenome dele, é muito difícil. Ele era Leto, sobrenome difícil. Ele estava pregando no encontro de jovens, era mais ou menos no meio da tarde, porque eu lembro que foi antes do lanche, o lanche era às 4, deve ter sido às 3. Ele pregando sobre santos no Senhor. E ele falando sobre o versículo de 1 Pedro 1, 15, 16, que fala: assim como é santo aquele que vos tirou das trevas, sejam vocês santos também em todo o vosso procedimento, sede santos como eu sou santo. E quando ele fez o apelo, eu entreguei a minha vida ao Senhor. E de lá para cá, nunca mais eu larguei Deus. Mas eu lembro. Por que eu lembro? Porque foi isso que mudou a minha vida. Quando o altar sai do nosso coração, a gente perde as memórias espirituais. E quando a gente perde as memórias espirituais, a fé vai enfraquecendo. Isso aqui precisa nos ensinar algo muito importante, que a fé ela precisa ser continuamente alimentada. A fé ela precisa ser continuamente alimentada. É isso que faz você estar aqui. É isso que faz a gente acordar de manhã, num domingo, e estar aqui. É isso que faz a gente pensar em Deus, é isso que faz a gente ler a Bíblia, é isso que faz a gente compartilhar o Evangelho, faz a gente estar aqui porque o altar ele está no meu coração. Porque quando ele sair do meu coração, eu quero ir para a praça tomar chimarrão. Quando o altar sai do meu coração, eu quero ir para o shopping, eu quero ir para o cinema. Porque eu não tenho, se o altar não está no meu coração, eu não tenho mais motivos, porque a minha fé enfraqueceu. Uma outra coisa que o texto nos ensina é que o meu coração e o seu coração sempre procura algo para ocupar o centro. Sempre. Se a gente continua lendo aqui o livro de Juízes, nós vamos perceber que algo aqui aconteceu. O povo começou a seguir os deuses das nações que estavam na volta deles. Porque os homens, eles foram conhecer os outros povos e eles casaram com mulheres dos outros povos. E essas mulheres vieram a morar no povo de Deus, moraram junto, e elas trouxeram consigo os deuses.
os ídolos que elas adoravam lá. E elas trouxeram isso para dentro do povo, e o povo começou a seguir os deuses das nações. O povo que tinha sido libertado pelo Senhor, tirado do Egito, para uma vida melhor, agora o povo estava adorando isso, outros deuses. Isso aqui revela algo profundo sobre o nosso coração, porque o nosso coração nunca vai permanecer vazio. Alguém já disse que o nosso coração tem um buraco muito grande que só pode ser preenchido com Deus. Não pode ser preenchido com outra coisa. Mas se Deus deixa de ocupar o centro da minha vida, alguma outra coisa vai ocupar. O coração nunca vai ficar vazio. Se Deus para de ocupar o centro da minha vida, alguma coisa eu vou trazer para ser o meu Deus, para ser a minha prioridade. E às vezes até não são ídolos, como eram aqui no passado, mas às vezes são outras prioridades. Quer saber quais são? Por exemplo, o trabalho, o dinheiro, o sucesso, as preocupações da vida. Pode ser simplesmente ritmo acelerado da rotina, mas nada disso aqui acontece de uma vez só. Não é porque você faltou à igreja no domingo que na segunda você já não tem mais fé. Não é isso. Tudo isso aqui é um processo naturalmente lento. Primeiro, a nossa busca por Deus, ela começa a diminuir. Antes eu era muito fervoroso, agora eu não sou mais tanto. Agora é relativo, não precisa ser tanto assim. Sabe como é que é? Nem tanto Marta, nem tão pouco Maria. Então não dá, de vez em quando, precisa ser sempre. Depois que a busca por Deus diminui, o tempo com Deus se torna mais raro. A gente para de orar, a gente para de fazer devocional, a gente para de buscar o Senhor. E aí depois a sensibilidade espiritual ela começa a enfraquecer. A gente começa a ficar fraco, a gente não consegue mais discernir as coisas. Por quê? Porque o altar saiu do nosso coração. Nós não temos mais o altar do Senhor. Nós não temos mais o altar em nós. Quando o altar não está em nós, nós não temos mais crivo. As coisas começam a ocupar a nossa vida e nós, então, quando nós temos tantas coisas, o altar já saiu do nosso coração. A fé enfraqueceu. Aparecem oportunidades, o que a gente faz? A gente deixa as coisas de Deus e a gente começa a trocar por outras coisas. E a gente começa a colocar no nosso coração outras coisas. E essas outras coisas vão nos destruindo. E quando nós percebemos, o nosso coração, meus irmãos, preste atenção nisso, o nosso coração já se acostumou a viver sem aquela mesma proximidade de Deus. O coração começa a se acostumar, e é por isso que a vida espiritual, ela precisa ser cultivada com intenção. A gente acorda de manhã, a gente vem para a igreja, porque nós sabemos que é importante estarmos juntos para consagrarmos a nossa vida, para crescermos, para vivermos em comunhão, para enchermos a nossa vida de Deus. Claro que a gente pode buscar Deus em casa, mas a gente também tem que estar junto. Não foi bênção os encontros ontem, não foi? Foi bênção. Nós chegamos aqui, os homens chegaram no final, nós entramos aqui, nós vimos a alegria no rosto das irmãs, porque estavam juntos. Última coisa que esse texto nos ensina, guarda isso no seu coração. Cada geração precisa redescobrir a busca por Deus. Filho de peixe, filho de crente não é crentinho. Filho de peixe vai ser peixe, mas filho de crente não vai ser crentinho se ele não tiver um encontro com Deus. Uma das nossas grandes orações quando os nossos filhos nasceram, nós orávamos por duas coisas. Nós orávamos primeiro para que os nossos filhos tivessem um encontro com Deus. Nós orávamos desde que eles nasceram. Desde que eles nasceram, a nossa oração é para que os nossos filhos tivessem um encontro com Deus. E desde que eles nasceram, nós orávamos para que Deus desse a eles, traçar um homem, filho, uma mulher de Deus. Não sei se foi respondido. Mas nós oramos assim, para que Deus desse o marido da Sara e Deus desse a esposa do Felipe. Por quê? Porque cada geração precisa redescobrir essa busca. Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou pastor,
que o meu filho vai ser crente e vai ser pastor. Não, essa decisão é dele. Essa decisão é dele. A fé de uma geração, ela não passa automaticamente para outra. Não passa. A geração de Josué aqui tinha visto Deus agir de forma extraordinária na vida deles. Mas a geração seguinte já precisou buscar a Deus por si mesmo. Então, de uma geração para outra, houve tudo isso aqui. Cada geração precisa buscar ao Senhor. Cada pessoa precisa descobrir o valor de caminhar com Deus. Não é porque nós somos crentes que os nossos filhos também vão ser. Os nossos filhos são o nosso primeiro campo missionário. É pregar para os nossos filhos, evangelizá-los, discipulá-los, trazê-los em sujeição nos caminhos do Senhor. Porque essa é a nossa parte. E é muito bonito quando nós vemos pais ensinando os seus filhos sobre Deus. É muito bonito isso, quando as famílias cultivam a fé, quando as igrejas, elas discipulam pessoas. Tudo isso é essencial. Mas no final das contas, cada um precisa desenvolver a sua própria vida com o Senhor. Isso é com os nossos filhos, isso é com a pequenininha lá, como é que é o nome dela? A Valentina, que está tão pequenininha, mas ela vai crescer, ela está numa família cristã. Quando ela for maior, ela vai tomar a decisão dela com o Senhor. Cada um de nós precisa fazer isso com os nossos filhos. Porque esse é o processo correto. Cada geração precisa construir o seu próprio altar. Cada geração precisa construir o seu próprio altar. O nosso desafio dessa manhã, Juízes 2:10, não é só um relato histórico. Juízes 2:10 é um alerta espiritual. Esse texto aqui vai nos lembrar que a fé, ela não se sustenta apenas com memórias do passado. Eu lembro do dia que eu me converti, como eu falei com os irmãos, eu lembro até a hora. Lembro o pastor que pregava, o texto que ele pregava, o tema da pregação, onde eu estava. Mas se a minha conversão ficou só naquilo lá, eu perdi tempo. Porque a minha vida espiritual com Deus é um crescimento todo dia. Eu me converti lá há quase 40 anos atrás, nem sei, quase 40, mas de lá para cá tem que ter havido em mim crescimento, intimidade, relacionamento, aproximação com o Senhor. Aproximação. A vida com Deus, ela precisa ser cultivada intensamente todo dia. Na linguagem bíblica, o altar, ele simboliza esse lugar de adoração, oração, busca, intimidade, relacionamento. E talvez a pergunta simples que eu pudesse encerrar essa mensagem nessa manhã é dizendo para os irmãos: onde está ou como está o seu altar? Como está o seu altar? Porque quando o coração continua voltado para Deus, quando o altar permanece vivo, a fé também permanece viva. Os nossos filhos, eles vão aprender do Senhor aquilo que eles veem em nós. Aquilo que eles veem em nós como pais. Porque nós temos os nossos filhos como nosso primeiro campo missionário. Mas não é só para os filhos, porque às vezes eu tenho um problema com pessoas, já passei por isso. Pessoas que dizem assim para mim: pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu não sei o que vai acontecer, porque a gente precisa de uma igreja que sirva para os nossos filhos. Eu falei: é legal, também acho. Mas eu acho que também a igreja tem que servir para você. Não é só para os nossos filhos. A igreja serve para os meus filhos, serve para mim. A igreja serve para os filhos da UERP e serve para ela. Por quê? Porque Deus quer salvar a todos. E nós precisamos sempre fazer essa pergunta: como está o nosso altar?